Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Seja muito bem-vindo. Que honra poder estar com você, que alegria poder saber que você também está conosco. Quero começar o programa desejando a você muitas bênçãos, muita paz, muitas alegrias, muita vida e muita saúde, minha gente. E por falar em saúde, é claro, já está no ar ao vivo e em cores o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, claro, caminham sempre juntos e quem ganha com tudo isso? Eu e você. Vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam roubar a nossa paz. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista, integrante da Clínica Urologia de Campinas, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade, gente. Estamos onde? No mês de novembro. Novembro azul, novembro azul. Troquei até de camisa, viu? Novembro azul, para dar importância nessa campanha que durante todo esse mês de novembro, a saúde dos homens. E hoje o assunto é justamente novembro azul, saúde do homem, câncer de próstata. Tudo isso ao vivo hoje aqui com o Dr. Pedro. E é claro, o programa fica muito mais interessante quando você participa, quando você interage. Liga pra gente, 19 3871 9620, eu já fui direto do telefone. Mas tem aquele que é de graça, minha gente, de graça. Use esse que é de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021. Vai ligando pro seu vizinho, vai ligando pra sua vizinha. Gente, o Dr. Pedro trouxe alguns dados interessantes, viu? Se não se tratar, 1 a cada 7 homens pode ter câncer de próstata. E a cada 40 minutos, isso pode ser evitado, gente. Um homem está morrendo de câncer de próstata no Brasil. Isso tudo a gente vai ouvir hoje do Dr. Pedro, viu? E tem muito mais informações. Não é para se assustar, mas ganhar o ânimo e o incentivo para fazer todo o processo, o procedimento de prevenção. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista, sobre o tema de hoje, Novembro Azul. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, até o final do ano serão diagnosticados mais de 61 mil novos casos da doença. Por isso, é importante se prevenir. Novembro é o mês da campanha Novembro Azul, que é um meio de divulgar a prevenção ao câncer de próstata. Por isso, eu vim às ruas saber o que os homens acham dessa campanha e se eles estão se prevenindo. Vamos saber? Nós estamos no mês de novembro e mês de novembro é o mês famoso da campanha Novembro Azul. O senhor conhece essa campanha? Não, eu já ouvi falar, mas não vou lembrar agora. Eu ouvi falar, eu não sou leigo, né? A campanha Novembro Azul é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Já ouviu falar? Já ouvi. E o que o senhor acha dessa campanha? Eu acho ótimo. Eu faço isso todo ano. Eu faço os exames de prevenção. Sim, é muito importante a gente, homem, estar se prevenindo contra o câncer de próstata. Tá? Porque causa muita morte e a gente, às vezes, por certa ignorância, não vamos ao médico cuidado para ver como é que está a situação. Para falar a verdade para você, eu fiz 2 vezes com os 64 anos que tem. Acho que o machismo ainda prevalece. A gente fica assim, mais assim, reservado em fazer esse tipo de exame, certo? Mas eu acho que é muito oportuno a gente se cuidar. O senhor se enquadra no grupo de homens que busca a prevenção ou no grupo de homens que tem medo, receio, machismo? Mais ou menos, mais ou menos. E o senhor já fez o exame de prevenção? Já fiz o exame, através de outra pessoa que falou, mas você nunca fez? Não, eu nunca fiz, mas você tem que fazer. Então é uma coisa de questão de... É um toque que é feito, é coisa rápida e as pessoas que têm que procurar se cuidar. Aí, portanto, a nossa matéria inicial, essa campanha do Novembro Azul já começou em 2003, passaram-se 14 anos e tem muita gente que não conhece ainda, né? Olha só. Mas hoje estamos aqui ao vivo e em cores, gente, para falar sobre isso. Novembro Azul. E é claro, vamos acolher o nosso super convidado, o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista aqui da Clínica Urologia de Campinas, aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade. Doutor, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor.
Muito obrigado, Frei Rinaldo. Para mim é uma alegria, uma honra também poder falar aqui sobre um tema tão importante, como nós vimos na reportagem, desconhecido de tantos homens ainda, né? Pois é, doutor, né? Novembro, Outubro Rosa é um sucesso. A mulher, ela sai na frente, ela está lá na frente em relação ao cuidado com a sua saúde, né? Agora, o homem está engatinhando um pouquinho, doutor, mas esse programa existe também para trazer essa informação, orientação e prevenção, doutor. Sim. Como é que está essa campanha? Ela tá sendo bem aceita, doutor? Ela está surtindo o resultado, o efeito que vocês médicos, urologistas, oncologistas esperam, doutor? Sim, essa campanha tem ano a ano crescido. Isso é um processo lento, como você mesmo falou. As mulheres já desde cedo vão ao ginecologista, já estão mais acostumadas a cuidar da saúde, e os homens são mais resistentes, especialmente porque envolve essa questão do exame de toque, que há muito preconceito ainda. O homem acha que vai perder a masculinidade e não é nada disso. Mas nós observamos que ano a ano os homens ficam menos resistentes, mesmo homens mais velhos que deveriam ter uma postura mais reticente com relação ao exame, estão se conscientizando e fazendo o exame anualmente. É a importância, doutor, pelo menos uma vez por ano, porque o senhor falou uma coisa muito interessante, geralmente assim, e o que a gente vê, é a mulher que marca para o marido, é a mãe que marca para o filho e cobra e avisa a data do exame, porque o homem por si só são poucos aqueles que têm a iniciativa de ir lá marcar, fazer a sua consulta. E não é só a questão do câncer de próstata, é a sua saúde em geral. E o homem é muito menos resistente, doutor. Qualquer dorzinha no dedão do pé já está, ai, 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 ai. A mulher já resiste um pouco mais. Mas assim, estamos mudando o quadro, doutor. Sim. É interessante que é bem assim mesmo. Muitas vezes a mulher acaba marcando para o marido ou para o pai. Ela ou entra pro irmão. com ele no consultório, fala, né? Aí, né? E às vezes até alguns homens não vão à consulta e falam, esqueci, tá? Então tem isso também, né? Mas... Então estamos aqui nesse programa para alertar, estamos no Novembro Azul, novembro tem cor e ele é azul, saúde do homem, prevenção de câncer de próstata. Doutor, vamos entrar, o senhor trouxe alguns elementos aqui, a gente vai explicar. Primeiramente, doutor, assim, o que é a próstata, onde ela se localiza e qual é a função que ela tem, doutor? Sim. É como eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório, é muito importante que nós visualizemos, fica muito mais fácil que a gente vendo o que é a próstata e os outros órgãos para entender. Então, a próstata vem do latim prostate, que significa estar adiante, estar à frente. E aqui estar à frente do quê? Da bexiga. Então, aqui nós vemos a bexiga, aqui a próstata e aqui a uretra, que é o canal por onde a urina escoa a partir da bexiga. Então, nós podemos observar que a próstata envolve a uretra. Em cima estão os rins e o ureter, Exato, né? os rins estão aqui para cima, nós estamos representados. Então, aqui a bexiga e a próstata. Ela tem uma função reprodutiva. Então, ela produz substâncias que vão nutrir os espermatozoides para que consigam chegar até o óvulo e fecundá-lo. A nutrição é a próstata que... O espermatozoide é produzido no testículo. Nos testículos. Ele vai ter que passar por aquele canal, ele vai passar também pela próstata. Lá na próstata ele recebe o quê? Sim. De todo o volume ejaculado, então só voltando, 10% vem, o líquido vem dos testículos com os espermatozoides. Daí passa pelas vesículas seminais, que são estruturas anexas à próstata, que estão aqui do lado, e elas são responsáveis por 60% do volume, e a próstata por 30%. Então, vêm os espermatozoides, passam pelas vesículas seminais, que jogam sua substância, seu conteúdo no canal. Ao final, a próstata também emite o seu conteúdo e aí sai o esperma. E ela tem, então, a função de nutrir os espermatozoides e de liquefazer o esperma. O esperma sai com grumos mais espesso e depois nós observamos que ele vai liquefazer, vai ficar mais fluido, mais líquido. Meio que derretendo. Isso é por ação do PSA, que nós vamos falar, que é a substância dosada no sangue, que é produzida na próstata e que, no caso de câncer de próstata, se eleva. Se ela tem uma função, doutor, olha as perguntas que eu vou fazer. Eu vou fazer, está aqui hoje. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Se ela tem essa função reprodutiva, etc., se a pessoa que já tem a sua idade, que já definiu a sua prole, já não pensa mais em ter filhos, etc., doutor, assim, e é aquela questão assim, já está definida a sua linhagem, né? Para prevenir, né?
a pessoa não pode tirar a próstata, já que ela é um elemento, né, assustador aí do câncer, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante que vem à cabeça de muitas pessoas, né, do leigo. É natural que pense assim, bom, a gente tem visto a história da Angelina Jolie, de outras mulheres que têm tirado a mama, né? Porque tem história familiar, então retiram as mamas de forma preventiva. Só que a cirurgia da próstata, a retirada completa dela para tratar o câncer, que a gente chama de prostatectomia radical, é muito agressiva e ela tem muita morbidade. Então, os homens que são submetidos a esse procedimento têm um risco significativo de ter disfunção erétil, problemas de ereção e mesmo incontinência urinária, ficar perdendo urina. Então, não justifica fazer um procedimento desse de risco, é um procedimento que pode sangrar muito e até mesmo levar a óbito, que é muito raro, mas pode acontecer. Então, não justifica passar por esses riscos. Se ela está boa, deixa lá, só cuidar. Exatamente, né? Isso. Ô, doutor, é natural que o nosso corpo também vai envelhecendo, etc., com o passar dos anos. A próstata também. Eu queria saber, a gente tem até aqui umas imagens, que tamanho que ela tem e se ela vai, no decorrer da vida, ela pode aumentar. Esse aumento não significa que seja uma neoplasia ou um tumor, enfim. Ela vai aumentando naturalmente, doutor. Que tamanho que ela tem, inicial? A próstata normal, no adulto, tem 20 gramas. E ela pode crescer em alguns homens, na maioria. Doutor, a gente trouxe aqui mais ou menos assim, doutor? Assim? Seria mais ou menos assim, esse tamanho de uns 20 gramas. E pode ocorrer, como você falou, a hiperplasia, que é o aumento da próstata. Natural. Natural. Mais ou menos. Mas não para todos os homens. Então, para a maioria, de 70% a 80% dos homens vão ter hiperplasia. Que é um crescimento, digamos, quase que natural da próstata. Sim. Ok. Nem todos os homens vão necessitar de tratamento. Então, muitos têm uma hiperplasia que não é clínica. Então, a próstata aumenta, mas muitas vezes ela cresce para fora da uretra, não para dentro, então não produz sintomas. Então, aqui, uma outra situação, um outro aumento. Ela pode crescer mais e pode crescer muito. Assim também. Ela pode ficar mais ou menos desse tamanho, doutor? Sim, assim, pode. Pode. É mais até raro, maior? Mas pode. Até maior. É bem raro que fique maior do que isso, mas pode acontecer. Ô doutor, nesse aumento natural aí, as bolinhas vão ter que ficar quietinhas aqui, vão ficar quietinhas as bolinhas aqui. Deixa as próstatas, né, aqui quietinhas aqui. Ô doutor, o fato de elas aumentarem, elas podem comprimir o canal, porque ali, nesse canalzinho, é o encontro de dois canais, né? O canal assim da bexiga que vai devolver, né, vai eliminar a urina, e é o canalzinho também que vai passar por ali, que é o canal do esperma, né? Exatamente. Ela pode comprimir esse aumento da próstata, pode comprimir, pode apertar o orifício aí, doutor? Exatamente. Então, ela pode, com o aumento, comprimir aqui a uretra dessa forma. Ela está dando... Aqui. Tá vendo? Ela comprime a uretra. E o homem vai tendo os seguintes sintomas. Então, o que acontece? Ele chega e fala, eu vou ao banheiro e eu demoro para urinar. Então, ele demora para iniciar a micção. Também o jato sai mais fraco. Ele pode sair entrecortado e prolongar muito o ato de urinar. Aí ele termina de urinar, dá a impressão que sobrou urina na bexiga. Eventualmente fica gotejando, que é o que nós chamamos de gotejamento terminal. Ele também pode passar a urinar com mais frequência ao longo do dia. Então, muitas vezes, quando o homem tem sintomas mais significativos da hiperplasia, ele vai a um local desconhecido e ele já quer saber onde é o banheiro. Porque ele já sabe que vai precisar utilizá-lo logo. E também ele passa a urinar à noite, levantar à noite para urinar. Então, é um problema que causa muito impacto na qualidade de vida. O senhor falou assim que quando vai urinar, pode até doer, doutor? Assim, pode quando doer. Doer no sentido de não sai o jato e quando vai sair, já sai doendo. A pessoa pode pensar, eu tenho pedra nos rins, não é? De repente é isso aí, é uma hiperplasia, isso. Olha que interessante, doutor. Agora, o fato de... O senhor falou assim que ela é muito silenciosa, doutor. Ou seja, como é que eu sei que a minha próstata está doente? Ela dói, ou seja, nesse ato da urinal, mas tem alguma outra coisa? A pessoa fica com febre, já vai ficando pálido, vai ficar perdendo peso? Como é que é, doutor? Nessa situação seria prostatite. Então, existem 3 doenças principais que acometem a próstata. O câncer, a hiperplasia, que é esse aumento, e a prostatite, que é uma infecção da glândula. Então, acontece geralmente quando há uma entrada de bactérias pela uretra, fazendo o caminho contrário ao da urina. Então, as bactérias entram por aqui, elas entram, adentram os canalículos, são vários pequenos canais que existem na próstata,
e daí elas geram uma infecção. A prostatite é um quadro bem agudo. Pode ter esses sintomas que eu mencionei, dificuldade para urinar, jato fraco, dor principalmente, pelo processo inflamatório da próstata, e febre. Aí demanda o uso de antibióticos, repouso, tal, é uma outra situação. E na hiperplasia, o aumento começa justamente aqui no que a gente chama de zona de transição. Nós dividimos a próstata em 3 zonas. A periférica, aqui, a zona de transição, que está no meio, e a zona central, que seria esse vermelho. Então, a hiperplasia começa na zona de transição. Por isso, ela produz sintomas. Então, geralmente, ela quando vai o homem... dilatando de dentro para fora. ela vai comprimindo. Né? Então, ela pode comprimir tanto para dentro como para fora, pelo crescimento da glândula. E aí, muitas vezes, quando o homem tem sintomas, na grande maioria das vezes, isso ocorre por hiperplasia. Porque o câncer de próstata, em 70% dos casos, começa na zona periférica. Então, por isso é importante o homem fazer o acompanhamento. Porque muitas vezes eles falam assim, eu não sinto nada, por que eu vou fazer o exame? Porque justamente o tumor começa aqui, na periferia. Até ele crescer a ponto de comprimir a uretra e produzir sintomas... demora. Aí o câncer já está avançado. Então, quando o câncer de próstata produz sintomas, em 95% dos casos, ele já está avançado e não é mais passível de cura. Olha que interessante, viu, gente? Por isso a prevenção. Doutor, a gente ouviu falar assim que os 2 principais exames, assim, é um exame chamado PSA, uma sigla, doutor, que vai dar um elemento que é no sangue, que a próstata vai emitir alguns elementos, vai jogar no sangue, doutor. O que ela joga no sangue? O PSA é a sigla em inglês para antígeno prostático específico. Então, essa substância que é produzida pela próstata, que, como eu falei, ele faz a liquefação do esperma, deixa o esperma o sêmen mais fluido, e daí ele tem uma concentração maior dentro da próstata. Só que o câncer, pelo crescimento desordenado, gera uma desorganização da arquitetura da próstata. Entendi. E com isso, esse PSA, que está em maior concentração dentro dela, ele extravasa mais para o sangue. Então, ele vai aumentar no sangue. E aí vale ressaltar que não é só o câncer que aumenta o PSA. Então, a hiperplasia também pode aumentar. Pode jogar para o sangue esses elementos aí, doutor. O PSA. A prostatite também aumenta o PSA de forma significativa. A questão é que ela aumenta e depois de um tempo o PSA volta ao normal desde que não haja o câncer. Entendi. Tem algum valor, doutor? Porque muita gente se olha, eu não vou fazer, porque eu falei o PSA, que é um exame do sangue específico que vai ver esses elementos. Tem um valorzinho, doutor, assim, uma escalazinha, não tem? Até 2 pontos, não sei, 0,2. Como é que é mais ou menos? Tem uma métrica aí, doutor? Isso varia um pouco de acordo com a idade. No passado, nós considerávamos que um PSA abaixo de 4, tudo bem, faz o acompanhamento, e acima de 4 precisaria dar o passo seguinte, que é fazer a biópsia da próstata. Depois surgiram os trabalhos no começo dos anos 2000, mostrando que 30% dos homens com PSA entre 2,5 e 4 têm câncer de próstata. Então, aí baixou essa relação. Hoje em dia é uma discordância, alguns consideram como um nível de corte 4, outros 2,5, outros estratificam por idade. Então, se o homem mais jovem considera-se que tem que estar até 2,5, homens mais velhos aceita-se que o PSA esteja mais alto e aí não precisa necessariamente fazer a biópsia. Mas vamos dizer que o valor mais utilizado seria 4. Então, menos de 4, normal. Às vezes não. Essa é uma questão, porque por isso a importância do toque. Isso o PSA, o PSA detecta em torno de 80% dos tumores, mas 20% dos tumores de próstata não alteram PSA. Olha e só. Muitas vezes são os mais agressivos. E aí que é a importância do toque. Então, 20% dos tumores são diagnosticados pelo toque. E é isso que a gente quer alertar, porque muita gente diz assim, eu fiz o exame de sangue, o meu PSA está normal, e vai passando o tempo, aí entra preconceito, entra piadinha, entra tabu, e vai passando o tempo, e é silencioso, e a coisa pode piorar. Só o PSA é um indicativo, mas só ele não resolve. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência aí, o doutor vai explicar o porquê que é tão importante, tão fundamental, junto com o PSA, o exame do toque retal. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Vai ligando pro seu vizinho. Hoje o assunto é câncer de próstata, saúde do homem, Novembro Azul. A gente volta já, só para você.